Artigo 201. Os recursos públicos serão destinados a escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei. Que, inciso 1, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados à Bolsa Integral de Estudo para o Ensino Fundamental e Médio, na forma da lei, para os que demonstrarem comprovadamente insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas ou cursos regulares na rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. A lei disciplinará os critérios e a forma de concessão dos recursos e de fiscalização pela comunidade das entidades mencionadas no caput, a fim de verificar o cumprimento dos requisitos dos incisos 1 e 2. Parágrafo 3º. O Estado aplicará 0,5% da receita líquida de impostos próprios na manutenção e desenvolvimento do ensino superior público e através de crédito educativo e de bolsa de estudos integral ou parcial no ensino superior comunitário, cabendo à lei complementar regular a alocação e fiscalização desse recurso. Artigo 202. O Estado aplicará, no exercício financeiro, no mínimo 35% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Parágrafo 1º. A parcela de arrecadação de impostos transferida pelo Estado aos municípios não é considerada receita do Estado, para efeito do cálculo previsto neste artigo. Parágrafo 3º. É vedada às escolas públicas a cobrança de taxas ou contribuições a qualquer título. Artigo 203. Anualmente, o governo publicará relatório da execução financeira da despesa em educação, por fonte de recursos, discriminando os gastos mensais. Parágrafo 1º. Será fornecido ao Conselho Estadual de Educação, semestralmente, relatório da execução financeira da despesa em educação, discriminando os gastos mensais, em especial os aplicados na construção, reforma, manutenção ou conservação das escolas, as fontes e critérios de distribuição dos recursos e os estabelecimentos e instituições beneficiados. Parágrafo 2º. A autoridade competente será responsabilizada pelo não cumprimento do disposto neste artigo. Artigo 204. O salário educação ficará em conta especial de rendimentos, administrada diretamente pelo órgão responsável pela educação, e sendo aplicado de acordo com planos elaborados pela administração do sistema de ensino e aprovados pelo Conselho Estadual de Educação. Artigo 205. O Estado adotará o critério de proporcionalidade da destinação de recursos financeiros ao ensino municipal, levando em consideração obrigatoriamente: inciso 1, o percentual orçamentário municipal destinado à educação pré-escolar
e ao ensino fundamental. Inciso 2. O número de alunos da rede municipal de ensino. Inciso 3. A política salarial do magistério. Inciso 4. A prioridade aos municípios que possuam menor arrecadação tributária. Artigo 206. O Sistema Estadual de Ensino compreende: inciso 1. As instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Estadual. Inciso 2. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Inciso 3. As instituições de ensino fundamental e de ensino médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, e quando não existir sistema municipal de ensino, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Inciso 4. Os órgãos de educação estaduais. Parágrafo 1º. O Estado organizará seu sistema de ensino em regime de colaboração com os sistemas municipais e federal. Parágrafo 2º. Na organização do Sistema Estadual de Ensino, o Estado definirá, com os municípios, formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Artigo 207. O Conselho Estadual de Educação, órgão consultivo, normativo, fiscalizador e deliberativo do Sistema Estadual de Ensino, terá autonomia administrativa e dotação orçamentária própria, com as demais atribuições, composição e funcionamento regulados por lei. Parágrafo 2º. O Conselho Estadual de Educação poderá delegar parte de suas atribuições aos Conselhos Municipais de Educação. Artigo 208. A lei estabelecerá o Plano Estadual de Educação de duração plurianual, em consonância com o Plano Nacional de Educação, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino nos diversos níveis e à integração das ações desenvolvidas pelo poder público, que conduzam a: inciso 1. Erradicação do analfabetismo. Inciso 2. Universalização do atendimento escolar. Inciso 3. Melhoria da qualidade de ensino. Inciso 4. Formação para o trabalho. Inciso 5. Promoção humanística, científica e tecnológica. Artigo 209. O Conselho Estadual de Educação assegurará ao Sistema Estadual de Ensino flexibilidade técnico-pedagógico-administrativa para o atendimento das peculiaridades socioculturais, econômicas ou outras específicas da comunidade. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental e médio. Parágrafo 2º. Será estimulado o pluralismo de idiomas nas escolas, na medida em que atenda a uma demanda significativa de grupos interessados ou de origens étnicas diferentes. Parágrafo 3º. O ensino da língua espanhola de matrícula facultativa constituirá disciplina obrigatória das escolas públicas de ensino fundamental e médio. Artigo 210. É assegurado o plano de carreira ao magistério público estadual, garantida a valorização da qualificação e da titulação do profissional do magistério, independentemente do nível escolar em que atue, inclusive mediante a fixação de piso salarial. Parágrafo único. Na organização do Sistema Estadual de Ensino, serão considerados profissionais do Magistério Público Estadual
os professores e os especialistas de educação.